Olá pessoal, meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa e estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre oração subordinada substantiva. Na verdade, este vídeo é a parte 2. Espero que vocês tenham aproveitado a primeira parte, tenham assistido, tenham anotado. E agora então vamos dar continuidade, vamos dar sequência a este conteúdo que é tão importante. Primeiro só relembrando mesmo, quando nós estamos diante de um período composto, uma oração subordinada substantiva, nós vamos dividi-lo em, por exemplo, duas partes, a oração principal e a oração subordinada. O que era a principal mesmo? Principal é aquela que manda, né? Aí a prof deu um exemplo, assim, o chefe e o subordinado. A gente pode pensar também em casa, a mãe, o pai e os filhos, né? Então, os que dão as ordens e os que cumprem as ordens, né? Então é mais ou menos por aí. A substantiva, então, gente, é aquela que tem um papel, desempenha um papel de substantivo. Então vamos às classificações. A primeira delas, oração subordinada substantiva subjetiva. Esta oração, ela vai completar a oração principal, estabelecendo o valor de sujeito da oração principal. Ou seja, na oração principal não vai ter sujeito. Então vamos lá. É aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal. Interessa-me que você compareça à reunião. Pensem comigo aqui. Esta oração principal. Interessa-me. Interessa a mim, ok? Mas o que é que interessa a mim? Não sei. Não diz. Então pensem comigo. Eu não posso pegar essa oração toda e substituir pela palavra isso, só pra gente entender o que é que falta na oração principal. Vamos substituir isso aqui tudo por isso, tá? Então, vou colocar aqui no lugar do sujeito, que não tem sujeito na oração principal. Pensem aí, dá pra eu dizer isto interessa-me? Sim. Então, significa que o isto, né, que a gente fez um suposto resumo, né? Nós colocamos lá no lugar do sujeito e ficou bacana, ficou legal, ficou completo. Então, significa que aqui está faltando sujeito, que aqui não tem sujeito. Ou seja, esta oração toda está no lugar de um sujeito. Que você compareça à reunião, interessa-me. Ou seja, o seu comparecimento. Lembram que a prof falou que esta oração toda ela vai ter valor de substantivo? Pois então, comparecimento não é um substantivo? Então poderíamos trocar tudo isso aqui pelo substantivo comparecimento. Seu comparecimento interessa-me. E aí fechou. Aí nós vimos que esta oração toda estaria no lugar do sujeito. Por isso que ela é chamada de subjetiva, porque está no lugar do sujeito. Então, ela é uma oração porque tem verbo. Ela é subordinada porque ela completa uma outra oração. Ela completa o que falta na outra oração. Ela é substantiva porque ela tem valor de substantivo. E ela é subjetiva porque ela está no lugar do sujeito aqui, que aqui não tem sujeito. Certo? Quando a oração substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. Tá? Dicas. Então, interessa está na terceira pessoa do singular. Não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. Ou seja, na oração principal não vai ter sujeito. Se na oração principal tiver sujeito, já não vai mais ser subjetiva a subordinada. Por quê? Porque o sujeito é a própria oração subordinada. E por que a oração subordinada deixou de ser sujeito? Porque tem verbo. Lembra que a gente viu na aula anterior? Quando aparece com verbo, deixou de ter uma função sintática de sujeito, de objeto, de complemento, de aposto e se tornou uma oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva objetiva direta, essa nós já demos uma olhadinha na aula passada, né? É aquela que funciona como objeto direto para tudo. Se eu não lembro que é objeto direto, verbo transitivo direto, eu tenho que dar um pause nesse vídeo da Sra. Joyce e voltar lá nos conteúdos do 7º e do 8º e retomar isso aí, gurizada. Se não lembra transitividade, para tudo e não segue adiante. Dá uma retomada e depois volta pra cá, ok? Então, a objetiva direta é aquela que funciona como objeto direto do verbo da oração principal.
Ou seja, eu vou ter um período composto por duas orações. A oração principal vai estar ali, a subordinada vai estar ali, a subordinada vai completar alguma coisa da oração principal. Neste caso, vai completar o quê? O verbo transitivo direto, porque o objeto direto, ele completa sempre um VTD. Lembram disso? Um verbo transitivo direto. Então, eu tenho que ter um VTD na oração principal. Olhem aqui comigo. Eles não permitem. Pensem aí. Quem permite, permite alguma coisa. Tá? Permite o quê? Que os índios vivam em paz. Isso aqui tudo está completando o sentido do verbo permitir. Quem permite, permite alguma coisa. Permite o quê? Que os índios vivam em paz. Bom, então isso aqui tudo é o objeto do verbo permitir. Certo? Quase certo, na verdade. Por quê? Seria objeto direto se não tivesse o verbo viver. Mas como nós temos o verbo viver, deixou de ser objeto direto e se transformou em oração subordinada substantiva objetiva direta. Pensem aí. Por que é oração? Porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque completa a oração principal. Por que é substantiva? Porque ela vai ter valor de substantivo, ela vai ter valor de objeto direto. O objeto direto, o centro é um substantivo. E por que objetiva direta? Porque completa um verbo transitivo direto, um VTD. Ok? A oração subjetiva, a oração objetiva direta sempre se liga ao verbo da oração principal sem preposição. Lembram das preposições? Quando tinha objeto direto, nós não tínhamos preposição. Quando tem objeto indireto, inicia-se por preposição. Lembram disso, né? Indica o alvo sobre o qual recai a ação deste verbo. Ou seja, é sobre isto aqui que recai a ação deste verbo permitir. Permitir o quê? Que os índios vivam em paz. Ou seja, a completude deste verbo vai se dar em cima desta oração aqui. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Bom, essa daqui é a irmãzinha da objetiva direta, né? Mas, como todo irmão, tem as suas diferenças. Qual que é a diferença da indireta para direta? Muito bem, preposição. Isso aí, falou tudo, eu cheguei a ouvir daqui. É aquela que funciona como objeto indireto da oração principal. Ou seja, se ela vai ser objeto indireto, por óbvio, ela vai completar um verbo transitivo indireto. Então, Sora, lá na oração principal eu tenho que ter um VTI, verbo transitivo indireto, certo? Mas, Sora, não pode ter objeto indireto, né? Não pode, muito bem. Então, lá na minha oração principal, eu posso ter sujeito, verbo transitivo indireto, posso ter outras coisas, mas eu não posso ter objeto indireto, ok? Por quê? Porque a subordinada vai ser o objeto indireto da oração principal. Mas ela deixou de ser objeto direto, indireto, porque ela tem verbo. E ela tem preposição, ela tem verbo, ela completa o VTI, oração subordinada substantivo objetivo indireta. Certo? Vamos ver aqui no exemplo. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Primeira oração, ninguém desconfiava. Oração principal. Segunda oração, de que o plano fracassasse. Pensem comigo aqui. Verbo desconfiar. Pensa aí. Quem desconfia, desconfia de alguém ou desconfia de alguma coisa, certo? Este de é uma preposição, lembram das preposições, né? Ante, após, até, com, contra, desde, que é uma das 10 classes de palavras, as preposições, tá? Lá no quinto ano, sexto ano, lá no sexto ano, quando vocês fizeram um álbum das classes de palavras, lembram? Pois então, as preposições, elas são muito importantes agora para nós identificarmos o objeto indireto, e vai vir mais uma classificação aqui daqui a pouco, que é a completiva nominal, mas calma aí. Nós vamos ver que a objetiva é indireta, começando pela preposição. Por quê? Ninguém desconfiava na oração principal. Nós temos sujeito, quem é que desconfiava? Ninguém. Ninguém desconfiava. Então, aqui termina a primeira oração. Se vocês já concordaram comigo que quem desconfia, desconfia de alguém ou de alguma coisa, então, aqui, nós temos complemento, terminando a oração aqui. O complemento desse desconfiava. Quem desconfia, desconfia de alguém. Desconfia de que? Ou de alguma coisa. De que?
de que o plano fracassasse? Bom, aí eu vou lembrar que isto tudo vai ser o complemento do verbo. Só que deixou de ser objeto indireto, já que está completando um verbo transitivo indireto, deixou de ser objeto indireto, porque aqui nós temos um verbo, fracassar. E aí vai se transformar em oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Porque ela completa um verbo transitivo indireto da oração principal, certo? É oração porque tem verbo subordinada, porque completa um termo da oração principal. É substantiva porque vai ter um valor de substantivo, e objetiva indireta porque completa o verbo transitivo indireto. Galera, eu fico sempre repetindo, por que é oração, por que é subordinada, por que é substantiva, sempre vou ficar repetindo até o fim do vídeo, vocês vão me ouvir várias vezes, por quê? Porque isso tem que estar muito claro, o que é uma oração, o que é subordinada, o que é substantiva, entenderam? Todos estes passos, todas estas partes. A oração objetiva e indireta, primeiro, liga-se ao verbo da oração principal com preposição, com preposição, com preposição, com preposição, entenderam? Tem que ter preposição. Não tem preposição, já elimina, não pode ser objetivo indireto. Indica o alvo ou destinatário do processo verbal. Bom, pessoal, essas três classificações, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, elas se relacionam com o verbo da oração principal. Agora nós vamos ver outras três classificações que não vão se relacionar com o verbo da oração principal, e sim com um nome, ou seja, com um substantivo, certo? Então vamos lá. Orações subordinadas substantivas ligadas ao nome da oração principal. Lembrando que nome é um substantivo, muito bem. Se uma oração subordinada substantiva vem ligada a um nome da oração principal, pode teoricamente funcionar como predicativo do sujeito, que é a substantiva predicativa, complemento nominal, que vai ser a substantiva completiva nominal, e aposto, que vai ser a substantiva apositiva. Mais uma vez a prof vai dizer, para tudo, se tu não lembra o que é predicativo do sujeito, o que é complemento nominal e o que é aposto. Se não sabe o que é isso, pause no vídeo, vai retomar esses conteúdos aí, certo? Se sabe, vamos embora! A oração subordinada substantiva predicativa. Gurizada, lembram o que é um predicativo? Predicativo do sujeito, por exemplo, é aquela parte da frase que vai dar uma qualidade, um estado, indicar um jeito de ser do sujeito da oração, tá? O aluno é inteligente. Qual que é o predicativo do sujeito? Inteligente. Inteligente não me diz como é o aluno é o sujeito. Sim, né? Então é um predicativo do sujeito. Qual é a estrutura mesmo da frase quando aparece um predicativo do sujeito? A estrutura é sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Às vezes pode vir outro tipo de verbo e também um verbo transitivo direto ou indireto e um predicativo do sujeito. Também pode ser. Mas agora a gente vai lembrar dessa estrutura número 1 que vem após o verbo de ligação, tá? É aquela que funciona como predicativo do sujeito. Existe também predicativo do objeto, mas agora nós vamos falar de predicativo do sujeito. É aquela que funciona como predicativo do sujeito da OP, da oração principal. Exemplo, o problema é que o prazo já se esgotou. Vamos olhar aqui para a oração principal. Prof, mas como eu sei quando é a oração principal e quando que é a oração subordinada? A subordinada é sempre introduzida pela conjunção, que, ou ser uma conjunção que vai introduzir a oração subordinada. Lembram que nas coordenadas nós tínhamos listas de conjunções? Agora vai ser o que e o se basicamente, tá? Então, aqui começou com conjunção, bom, então essa é a subordinada. Se essa é a subordinada, a outra é a principal. Aqui o problema é... Bom, o problema é... deixa eu pensar aqui. Quem é? O problema, tá? Então, o problema é o sujeito. É o verbo, ok?
Então, o problema sujeito é o verbo predicado. Assim eu divido essa oração, certo? Certo. Tá, mas sujeito, verbo de ligação. Mas o que vinha mesmo depois do verbo de ligação? O predicativo do sujeito. Tá, mas cadê o predicativo do sujeito? Ah, não tem! Então isso aqui vai ser o predicativo do sujeito? Muito bem, é isso aí. Isso aqui vai ser o predicativo do sujeito dessa oração. Por quê? Que o prazo já se esgotou não é o problema, gente. É o problema. Então isso aqui tudo está se referindo ao sujeito. Depois de um verbo de ligação, oração subordinada substantiva predicativa. Muito bem. Oração porque tem verbo, subordinada porque completa a principal, substantiva porque tem valor de substantivo e predicativa porque completa o sujeito, predicativo do sujeito. A oração subordinada substantiva predicativa se liga ao sujeito, lembram que a prof falou que já não era mais ao verbo agora, né? Ao sujeito, que é o substantivo, né? Através do verbo de ligação, ser, na grande maioria dos casos. Ó, segredo. Quase sempre a última palavra da oração principal é um verbo de ligação. Quase sempre, tá? 90 e poucos por cento dos casos. Então, se terminou com verbo de ligação, predicativa a segunda. Tá? Se ligou na dica da Sra. Joyce? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Meu pai do céu, agora sim. Dá pause no vídeo se tu não lembra o que é complemento nominal. Complemento nominal, vou relembrar, né? Que já está sabido por vocês, o que já é sabido, já é conhecido. Complemento nominal, completa um substantivo. Sora, mas isso não é adjunto do nominal? Não, o complemento nominal é diferente do adjunto do nominal. Não vou misturar agora, tá? Mas, complemento nominal, ele vai se ligar a um substantivo por meio de preposição, tá? Olhem só, é aquele que funciona como complemento nominal de um nome da oração principal. Exemplo, chego à conclusão, primeira oração, oração principal, de que o contrato é legal. Aqui, ó, gente, eu não falei antes na objetiva indireta, mas vou falar agora já retomando aquela e falando da completiva nominal. Quando nós temos a conjunção e uma preposição antes, esta preposição aqui, gente, ela participa da oração subordinada, tá? Se não, nas outras 4 classificações, vai começar aqui no quê? Só na completiva nominal, na objetiva indireta, que vai começar aqui, de que, tá? Com que, em que, para que, certo? Então vai começar aqui a segunda oração. De que o contrato é legal, segunda oração, oração subordinada substantiva ou completiva nominal. Bom, pensem aqui comigo. Chego à conclusão. Tá, prof, mas aqui não tem sujeito. Será que essa aqui não poderia ser sujeito? Pensem comigo, não seria uma pergunta boba, né? Não seria. Aliás, nenhuma pergunta é boba, né? A pergunta é a dúvida que a gente pode ter para esclarecer todo o resto. Então, vamos lá. Será que isso aqui não poderia ser sujeito? Primeiro, tá? A primeira forma de descartar a possibilidade de ser sujeito. Começa com preposição. A subjetiva nunca começa com preposição, tá? Começou com preposição, opa, liga a luz aí. Só pode ser objetiva indireta ou completiva nominal. Então, já está descartado por isso. Mas também, pensem comigo. Chego à conclusão. Quem chega à conclusão? Eu. Eu chego à conclusão. Então, aqui eu tenho sujeito. Sujeito oculto, mas eu tenho um sujeito, tá? Então, só pra gente fazer assim um pensamento diferente na linha do que a gente vem estudando. Qual foi a conclusão a que chegou aqui? De que o contrato é legal. Bom, de que o contrato é legal é a conclusão a que eu cheguei. Ou seja, isso aqui está se referindo ao substantivo conclusão. Aí fechou todas que nós estávamos vendo antes. Começa com uma preposição, se refere a um substantivo da oração principal. Por isso que ela é completiva nominal. Ela completa um nome. Chego à conclusão. Tá, conclusão do quê? Porque quem chega a uma conclusão pode ter uma conclusão de alguma coisa. Chego à conclusão do ensino fundamental? Chego à conclusão do ensino médio? Chego à conclusão da faculdade? Aí sim seria um substantivo. Chego à conclusão do ensino médio, entenderam? Por isso que ela tem valor de substantivo, tá? Então,
Ela é oração porque tem verbo, é subordinada porque completa a principal, é substantiva porque tem o valor de um substantivo, tá? Poderia ser a conclusão da ilegalidade. Esse ilegalidade, né, seria mais ou menos um resumo desta oração toda, seria um substantivo, por isso que diz que ela é substantiva, tá? E é completiva nominal porque completa um substantivo e inicia por preposição. Entendido? A oração subordinada substantiva completiva nominal sempre se liga a um nome. Quando a prof fala nome, gente, por favor, a prof tá falando substantivo, né? Substantivo é a classe que dá nomes aos objetos, pessoas, seres, coisa, tá? Através de uma preposição, a, de, com, porém, né? Etc. Aqui, esse slide aqui é show. Presta atenção. Pega aqui na minha mão. Vamos lá, gurizada, a gente vai conseguir. Diferença entre objetiva indireta e completiva nominal. Ai, senhor. Bom, as duas começam com preposição. Se eu vejo a oração, período composto ali, vejo a oração principal, vejo a oração subordinada, vejo as duas e localizei um que e vi que antes tem uma preposição. E agora, senhor? Ou indireta ou completiva nominal? Pensem que a prof falou lá no começo. Uma se liga ao verbo e a outra se liga ao substantivo. Bom, é aí que vocês vão matar a charada, gurizada. É nesse ponto. Vocês têm que olhar e ver. Bom, esta oração está se referindo ao substantivo da oração principal ou esta oração está se referindo a um verbo da oração principal? Se tu conseguir identificar, tu classifica em OSSOI ou OSSCN, que é OSSOI, oração subordinada substantiva objetiva indireta, e OSSCN, oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, a substantiva completiva nominal liga-se a um nome substantivo da oração principal. Ninguém teve dúvida de que ela mentiu. De que ela mentiu era a dúvida, se referindo aqui a um substantivo. Enquanto a objetiva indireta liga-se a um verbo da oração principal. Ninguém duvidou de que ela mentiu. Então, separamos aqui. Essa é a oração subordinada, essa é a oração principal. Aqui está a conjunção, aqui está a preposição. Separa aqui. Ninguém duvidou. Eu duvido, tu duvidas, ele duvida, nós duvidamos. Verbo. Boa. Então aqui está completando um verbo. Se completa um verbo, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tranquilo? Tranquilo e sereno? De boa na lagoa? Vamos lá. And the last one, oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que funciona como aposto. Olha aí de novo. Mais uma palavrinha dessas bonitas, charmosas, elegantes da língua portuguesa, né? Que a gente tem que saber, senão não vai adiante. Como um aposto de um nome da oração principal. Existe entre os amigos essa lei, que ninguém dedura ninguém. Os amigos são, ó, juram de dedinho, né? Ninguém dedura ninguém. A oração subordinada substantiva positiva sempre se liga a um nome da oração principal. Basta orar agora assim, né? Porque agora há pouco a senhora falou que a completiva nominal também se ligava a um nome. Ai, agora essa também, pronto, né? Ferrou minha vida. Qual a diferença aqui, gurizada? Que a apositiva, ela também vai se referir a um nome, sim, tá? Ela vai se referir a um nome da oração principal, mas aqui não começa com preposição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!